Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Bem? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. O serafim estava acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a este povo: ouves de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitante, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. O Senhor afaste dela o homem, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser afastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim são a semente, assim a santa semente será a firmeza dela. Amém. Irmão, Isaías, perante o Senhor, temeu. Ele falou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de povos de impuros lábios. Irmão, na presença do Senhor tem que haver temor, tem que haver temor. Porque se nós não temermos ao Senhor, temer não é ter medo, irmão, mas é amar o Senhor. E quando a gente ama alguém, a gente não quer desagradar, a gente não quer entristecer. Então, irmão, quando nós desagradamos ao Senhor, nós perdemos o temor. E quando andamos sem temor, nós andamos, irmão, em lugar escorregadio. A qualquer momento nós vamos cair, porque nós perdemos a confiança no Senhor e andamos segundo as nossas vontades. E as nossas vontades, irmãos, a palavra de Deus diz que é um caminho à perdição, é um caminho sem volta, irmão, é o caminho da morte. Por isso, irmão, nós temos que tomar hábito em uma coisa: tudo que formos fazer, antes nós pedir ao Senhor, consultar o Senhor. Irmão, se nós consultarmos ao Senhor, tudo que nós formos fazer, qualquer coisa que a gente queira fazer, se nós consultarmos primeiro o Senhor, Ele vai nos dar a resposta. Não sei como, ou em sonho, ou algum irmão, alguém, mas, irmão, a resposta vem do Senhor, porque Ele vê que nós estamos confiando nele. Precisamos tomar hábito disso, irmão, confiar no Senhor, porque Ele é único. O primeiro mandamento diz: não terás outro Deus diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amém, irmão? Senhor Deus, louvado seja, Pai, o teu nome, ó Senhor.
Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir de Ti, Senhor, a Tua palavra. Para que nós possamos, Senhor, caminhar cada vez mais nos Teus caminhos, com temor e tremor, Senhor. Precisamos, Senhor, de Ti em todos os momentos. Por isso estamos aqui, Senhor, pedindo misericórdia a Ti. O profeta Isaías temeu a Ti. Senhor, faz com que nós venhamos temer, venhamos Te amar mais e mais, Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode conduzir todas as coisas. Só o Senhor pode nos levar ao caminho da salvação. Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Nos abençoa, Pai. Transforma o nosso coração. O nosso coração que muitas vezes é endurecido, Senhor, não quer ouvir a Tua palavra e queremos andar em caminhos de nossa própria vontade. Sabemos, Senhor, que não é a Tua vontade essa. A Tua vontade é que nós sejamos, Senhor, que nós sejamos andar nos Teus caminhos em obediência, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai, por tudo. Senhor, toma conta do culto de hoje, para que nós venhamos ouvir a Tua palavra, entender, Senhor, da maneira que Tu queira, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas o que Tu tem a nos dizer, Senhor. Nos ensina, nos exorta, seja o que for preciso, mas, Senhor, nós queremos caminhar, Senhor, em verdade e em espírito, porque um dia nós estaremos contigo. Toma conta de todos que estão aqui, Pai, os ministros de louvores, Senhor, que é a Ti, e a palavra, Senhor, que é Tua que vem para nós. Eu Te agradeço em nome de Jesus por tudo, Pai. Amém. Oi, Pai, Senhor, irmãos, boa noite. É um motivo de agradecimento aqui estar hoje, como eu falei para o pastor, e alguns, acredito que ele mandou para alguns. A minha avó que estava no hospital, ela já recebeu alta e está em casa. E Deus foi bom com ela estando no hospital, com tudo que a gente passou, e Ele continua sendo bom. E independentemente de qualquer coisa, Ele continua sendo bom. E queria pedir para os irmãos que continuassem orando por ela, para que ela se recupere logo. E amém, obrigado, Senhor.
amar o que tu amas, quero estar onde tu estás. Coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus.
Você está na casa do seu Pai. Você está na casa do nosso Pai. Aleluia. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Minha voz caspina, ensina de calma. É mão procura por coroa, como pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, semente compreendido, da visão da tua face. É tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Diga! Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai. Vai valer a pena. Vai valer a pena.
tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, vestes de sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, teus dons e talentos são pra dizer, meus dons preciosos são teus, não vejo a vida sem ti. Tu és meu Senhor, assim como o Equilibrador, vem tua ordem completar, até que possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, gravada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, vestes do sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra dizer, meus dons preciosos são teus, não vejo razão pra vida sem ti. Tu és meu Senhor, assim como o Equilibrador, vem tua ordem completar, até que eu possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Os irmãos já dizem que eram ofertas? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, vou ler só apenas dois versículos. Os versículos que me chamam muito a atenção. Eu não sei se está escrito na Bíblia de vocês, mas nessa daqui está escrito:
mas eu acho que na Bíblia de vocês também deve estar. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias 3 e 10. No livro de Malaquias 3 e 10. Está logo aí vizinho Mateus. Voltando um pouquinho para o Velho Testamento, é logo em seguida. A primeira página. Malaquias 3 e 10. Mateus, voltando uma partezinha para o Velho Testamento, você vai encontrar logo em seguida. Eu acho que todo mundo vai encontrar, porque conhece um pouco a palavra do Senhor. 2 versículos apenas. Malaquias 3, 10. Trazeis todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramarei sobre vós bênção sem medida. 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra dos vossos vides e o campo. Não será estéril, diz o Senhor do Exército. Queridos, por vossa causa, nosso Deus, Ele repreende o devorador. Aquilo que nós, se nós não tivermos dentro dessa palavra, tudo que nós for buscar, se nós não tivermos encaixado dentro dessa palavra, Deus não vai repreender o devorador. Mas se você tiver encaixado dentro dessa palavra, Deus vai repreender o devorador por vossa causa. Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor, por este versículo, Pai. Pai, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, uma bênção por cada irmão que está aqui, Senhor Deus. Aqueles irmãos, Senhor, que não puderam vir, Senhor Deus, abençoe eles também, meu Deus. Aqueles irmãos, Senhor, meu Pai, que estão no trabalho, meu Deus, abençoe também. Senhor Deus, nesse momento eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor abençoe cada dizimista que vai na hoje e ofertar, Senhor Deus. Para que eles possam, Senhor Deus, ter esse privilégio, esse amor, Pai amado, esse dízimo e essas ofertas que os irmãos vão dar. Nós estamos em confusão e esse dízimo e essa oferta para a solução. Construir o templo. Hoje eu me encontrei com um irmãozinho ali, trabalhando, dando o seu máximo para dar aquela cozinha pronta para as mulheres. E eu disse para ele, irmão, tu és maravilhoso. E ele disse, irmão, eu faço isso com muito amor e carinho. E eu disse, irmão, tudo que nós fizemos e temos com alegria, o Senhor recontribui cada vez mais. E Ele está ali, trabalhando. Mas para isso, irmão, nós precisamos dos dízimos e das ofertas de cada irmão. E a obra agora que está no começo. Nós precisamos cobrir aquelas lives ainda essa vez, esse ano, porque a live já está com mais de 3 anos que leva chuva. E o Senhor tem protegido ela. Pedimos, irmão, que doe os seus dízimos, as suas ofertas, com muito amor e carinho, para que nós possamos fazer esse trabalho. Pai amado, Pai querido, toca no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro e agradeço. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado.
se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, obrigado. Divisão para as crianças de 2 a 10? De 2 a 10 anos podem ir por aqui pela essa portinha ao lado para ir para as salinhas. Eu acho que tem, né? Tem? Ah, mas está lá. Ok. Podem ir, crianças, para o seu culto infantil, onde também meditarão na palavra de Deus. Amém? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria um irmão ou uma irmã voluntário para orar antes de meditarmos na palavra de Deus. Apenas um, irmão ou irmã voluntário. Não tenham pressa, a gente pode passar a noite todinha aqui. Irmã Suiane. Glória a Deus. Vamos lá. Amém, Senhor. Senhor Deus. Deus maravilhoso, Pai. Senhor Deus, eu te pedi permissão, Senhor, para entrar em tua presença, Pai. Já te pedi perdão, Senhor, por todas as minhas falhas, meu Pai. Por todos os meus pensamentos contrários de ti, Pai. Porque o teu é perfeito, Senhor. Porque o teu, Pai, vai nos dar o caminho certo, Senhor. Porque o teu, Senhor, é a luz que nos tira das trevas, Pai. Porque o teu, Senhor, nos dá um caminho, Senhor. Nos dá a certeza, nos dá a paciência e a sabedoria. Pai maravilhoso, Pai. Te peço agora, Senhor, pela palavra, Pai, que o Senhor venha usar o teu pastor, Senhor, para falar o nosso coração, Senhor. E que assim, Senhor, a tua palavra, Senhor, como uma semente venha germinar, Pai, e frutificar, aonde quer que a gente vá, Pai. Já te pedi, Pai, muito obrigado por todas as coisas. Louvado seja o Senhor, para sempre seja louvado. Amém. Gênesis capítulo 4, por favor, abra a palavra de Deus, o livro de Gênesis, capítulo de número 4, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4. Hoje eu quero falar sobre uma pergunta que frequentemente, muito frequentemente, as pessoas fazem, não apenas a mim, eu tenho ouvido outras pessoas citarem que essa pergunta também tem sido feita para elas, mas também a mim. Só no começo desse ano, várias vezes, alguém me perguntou: pastor, quem foi a esposa de Caim? Pastor, com quem Caim se casou? Aqui na igreja, alguém perguntou, andando ali em outras ruas, alguém me parou e perguntou, na internet alguém pergunta. Eu acho que poucas esposas são tão faladas quanto a esposa de Caim. Todo mundo pergunta sobre essa mulher, fala sobre essa mulher, e ela é citada aqui em Gênesis capítulo 4, verso de número 17. Gênesis 4, 17 diz assim: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A pergunta é: de onde saiu essa mulher? Se até agora, em Gênesis, só haviam sido citados Adão e Eva, Caim e Abel. Só tinha sido citado 2 filhos de Adão, ambos do sexo masculino. E a passagem ainda vai dizer antes disso, que um chegou a matar o outro. Então só cita 2 e diz que um matou o outro. Aí a gente lê mais na frente que Caim coabitou com a sua mulher e ela concebeu e deu à luz um filho Enoque. E ele edifica uma cidade em homenagem a Enoque. Sabe o que isso faz
faz parecer, irmãos, faz parecer que naquela época já existiam outros seres humanos, além da família de Adão e Eva. Parece que haviam outras raças, além da raça humana ali, além da família de Adão. Até porque os versos anteriores vão mostrar que após matar o seu irmão, Caim fica com medo que alguém o encontre e o mate também. Tenho medo que alguém me encontre e me mate. A gente fica perguntando, alguém quem, Caim? Alguém quem? Se só tinha você, seu irmão, você matou o seu irmão e agora você está com medo que alguém te encontre e esse alguém te mate. Alguém quem será, irmãos? Que existem várias raças. Será que Deus não criou apenas a raça humana através de Adão e Eva? Será que antes de Adão já existiam outros seres humanos na Terra? Ou será que a Bíblia é um livro que se contradiz, como alguns pensam? Será que a Bíblia é um livro que não merece confiança? É um livro cheio de erros, cheio de contradições. Como é que a gente explica essa questão? Como eu disse, uma das mais frequentes, uma das perguntas mais frequentes. Nós precisamos entender algumas coisas, irmãos. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que, biblicamente falando, Adão e Eva são os pais de todos os seres humanos. Biblicamente falando, Adão e Eva são o começo, o pai e a mãe de toda a raça humana, de todos os seres humanos. Apesar de alguns acreditarem em algo chamado pré-adamismo. E o que é isso, pastor? Pré-adamismo. Essa teoria ela foi defendida por um tal Isaac de sei lá o que é um nome francês, eu não estudei francês ainda, então não vou me arriscar, mas lá pelo século 17, ele defendeu que Adão não teria sido o primeiro homem, mas só o tronco da raça hebreia, o tronco que se refere aos judeus, aos hebreus. É por isso que a Bíblia fala sobre ele. Ele acreditava que antes de Adão, a terra já era povoada. Antes de Adão já tinha seres humanos, já tinham seres habitando a terra. E ele dizia que estava baseado na Bíblia. Ele se baseou em alguns textos de Gênesis, esse livro, no qual nós lemos esse versículo, e também algumas expressões do apóstolo Paulo lá em Romanos. Felizmente, esse sujeito chamado Isaac, que era calvinista, acreditava na eleição, acreditava na determinação divina, soberania divina, sem escolha humana. O ser humano não tem liberdade, é nisso que o calvinismo acredita. Posteriormente, esse homem se retratou, ele abandonou essa ideia que ele tinha e também abandonou o calvinismo. Graças a Deus, né? Por que, pastor, ainda bem que ele abandonou essa ideia? Irmãos, existem duas coisas muito claras nas Escrituras. Primeiro, Adão é o pai de todos os seres humanos. Isso é muito claro nas Escrituras. E um dos locais onde isso é citado é Atos, capítulo 17, verso 26, onde Paulo, pregando, diz o seguinte: de um só, Atos 17, 26, você pode anotar e depois examinar em casa. Esse verso diz que de um só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Paulo aqui é muito claro: de apenas um homem,
Deus fez toda a raça humana. Então Adão é o primeiro de todos. Dele vieram todos os seres humanos. Então Paulo aqui, ele cancela a ideia de seres humanos vindo de outro homem, de outro ser que não Adão. Paulo deixa bem claro isso. E não apenas Adão é descrito como o pai de toda a raça humana, mas Eva também é chamada de a mãe de todos. Onde é que diz isso? Capítulo anterior, Gênesis, capítulo 3, verso 20. Gênesis 3 e 20 diz: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher. Por quê? Por ser a mãe de todos os seres humanos. Então Adão é o pai de todos os seres humanos e Eva, sua esposa, é a mãe de todos os seres humanos. Então, irmãos, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Elas podem dizer que acreditam nisso, naquilo, nos gigantes, nos macacos, seja lá o que for. Mas, biblicamente falando, toda a raça humana, inclusive nós, eu e você, viemos de um único casal, de um homem chamado Adão e de uma mulher chamada Eva. Todos nós viemos deles. E aqui nós podemos fazer uma aplicação. A aplicação que nós podemos fazer é: já que nós temos o mesmo pai e a mesma mãe, nós não somos tão diferentes assim, somos? Nós temos o mesmo pai e a mesma mãe, como a Sarinha comentou domingo à noite. Então nós somos todos parentes? De certa forma nós somos todos irmãos? Sim, nós somos. Nós viemos do mesmo homem e nós viemos da mesma mulher. Então por que existe tanta barreira entre os seres humanos, se nós somos tão parecidos? Por que existe tanto preconceito racial? Obrigado. Por que existe tanto preconceito geográfico? Por que existe tanto distanciamento? Às vezes, claro, estou falando de distanciamento social, tem que ter. Mas por que às vezes nós nos distanciamos tanto uns dos outros? Nós temos tanto preconceito com a cor da pele de alguém, com o país onde ela mora, com a localidade. Se nós viemos do mesmo homem, da mesma mulher, se nós somos filhos de Adão e Eva, todos nós, por que tanta desunião? Por que tanta divisão? Por que tanta barreira entre nós? Isso é algo que nós devemos pensar, irmãos. Devemos pensar sobre isso e devemos ter cuidado, porque a tendência do ser humano é querer se distanciar cada vez mais do seu próximo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é essa, que Adão e Eva são os pais de todos os seres humanos. Em segundo lugar, precisamos entender também que Adão e Eva tiveram outros filhos e ou filhas, além dos três que são citados. Adão e Eva tiveram outros filhos e ou filhas, além dos três que são citados. Isso é muito importante para entender quem foi a esposa de Caim. Não é porque, entenda isso, não é porque o texto bíblico cita três, que Adão e Eva só tiveram três. Daqui eu lembro a vocês algo que eu gosto muito de repetir. Uma das melhores formas de entender um texto é estudando o seu contexto. E o que é o contexto, pastor? É o que vem antes e o que vem depois do versículo que você está estudando. Muitas das respostas que você procura sobre uma passagem
você vai encontrar dentro da própria passagem. Se você ler alguns versículos antes, e se você ler alguns versículos depois, isso já vai te dar algumas respostas, isso já vai responder algumas perguntas que talvez você tenha. Então, olha comigo, volta um pouquinho, nós lemos Gênesis 4:17. Volta comigo para o versículo 1, Gênesis 4:1. Raciocina comigo aqui. Gênesis 4:1 diz o quê? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Isso que foi antes de tudo. Coabitou, ou seja, teve relações, o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a... Deu à luz a quem? A Caim. Então diz: adquiri um varão, adquiri um homem, adquiri um filho homem, com auxílio do Senhor. Pergunta que eu faço é: por que Eva agradece o fato de ter nascido um filho homem? Por que Eva não agradece simplesmente o fato de ter dado a luz? Senhor, obrigado porque eu dei a luz com o auxílio do Senhor. Por que ela agradece por um filho homem? A impressão que eu tenho, o texto não está dizendo aqui, mas a impressão que eu tenho é que Caim foi o primeiro filho macho, ou do sexo masculino de Adão e Eva, porque ela agradece adquirir um filho varão com o auxílio do Senhor. Como se ela dissesse: Deus me ajudou e eu adquiri um filho do sexo masculino. Então a impressão que eu tenho é que Caim não foi o primeiro. Antes de Caim, Eva já tinha dado à luz outros filhos, e esses outros filhos tinham sido mulheres. Porque agora ela não agradece só porque ela deu à luz, ela agradece porque eu tive um filho varão, um filho homem, Ish, no hebraico. Agora vai para alguns versos posteriores. Capítulo 5, Gênesis capítulo 5, versos 4 e 5. Abre a Bíblia, olha e examina o texto. Culto de doutrina, principalmente escola dominical, é um tempo apropriado para abrir a Bíblia ainda mais e examinar a palavra, ok? Gênesis capítulo 5, versos 4 e 5. Genealogia de Adão. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. Já pensou, né? Não foi 80 não, 800 anos. Agora olha o que diz: e teve filhos e o que? Filhas. Não foi uma. Teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram só 930 anos e morreu. O que é que nós vemos aqui? Adão e Eva não tiveram apenas filhos. Adão e Eva também tiveram filhas. Talvez até, como eu disse, talvez, eu não estou afirmando, mas a impressão que eu tenho aqui, eles tiveram filhas até antes de Caim e Abel. Só que, como era costumeiro entre os judeus, não se citava, irmão amado, os nomes das filhas. Só era costumeiro, não é que a mulher valha menos do que o homem, mas era costumeiro citar apenas o nome dos filhos. Por exemplo, quem aqui pode me citar o nome de uma irmã de Jesus, por parte de mãe? Quem pode me citar aqui o nome de uma irmã de Jesus? Tem quem saiba? Com certeza não tem. Sabe por quê? Porque a Bíblia não diz o nome de nenhuma delas. Porém, a Bíblia cita o nome dos irmãos de Jesus.
Um era Tiago, o outro era Judas, não aquele que o traiu, o outro era Simão. Você vai ver isso lá em Mateus, capítulo 13, versos 55 e 56. Então, os próprios irmãos de Jesus, por parte de mãe, claro, o pai de Jesus é Deus, por parte de mãe, Maria teve filhos e filhas. Só que a Bíblia só diz o nome dos filhos. Cita o nome de todos lá em Mateus 13, 55 e 56. Mas não cita o nome de nenhuma irmã de Jesus. Esse era o costume daquela época. E isso se aplica lá a Adão. Adão teve filhos e filhas. Cita o nome de quem? Dos filhos: Caim, Abel e Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão. Então eu pergunto para vocês: com quem Caim casou? Já dá para saber? Com quem Caim casou? E a resposta é: provavelmente com uma irmã. O que nos tempos antigos, vou já falar para os dias de hoje, mas nos tempos antigos era algo normal, era algo comum. Tem um casal muito importante na Bíblia que era formado por irmãos, quem sabe? Em Gênesis fala sobre eles dois: Abraão e Sara. Eles eram irmãos por parte de pai, se não me engano, ou era por parte de mãe, era só por parte de um dos dois. Não eram irmãos completos, mas eram irmãos e se casaram. E naquela época a gente vai ver que era permitido, ok? Então provavelmente Caim casou com uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas, que inclusive já poderia ser esposa dele antes mesmo dele ter matado Abel. Porque no capítulo 4, verso 17, não diz que depois que ele matou Abel, ele conheceu sua esposa, não. Diz que depois que ele matou Abel, eles tiveram um filho. Mas talvez eles já eram casados antes mesmo dele ter matado o seu próprio irmão. Amém? Está dando para entender? Tem um desenho aqui. Eita. Digamos que dê para entender, certo? Esse desenho. Mas, se eu desligar aqui, talvez fique melhor. Eita, agora sim. Então lá em cima estão Adão e Eva. E aqui nessa segunda linha, digamos, Caim, Abel, Sete, são os três filhos citados. Mas nós vimos no capítulo 5 que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, Caim, primeira possibilidade, Caim casou com uma das outras filhas de Adão. Caim casou com uma de suas irmãs, que naquela época era aceitável, normal. Ou então, outro irmão de Caim se casou com outra irmã dele, tiveram um filho ou uma filha, e Caim casou com uma sobrinha ou uma parente próxima. Então, provavelmente, a esposa de Caim era sua irmã, ou sua sobrinha, ou parente próximo dele. Inclusive, a tradição judaica, entendam que é a tradição. Uma coisa é a tradição, outra coisa é o que está escrito. Não está escrito na Bíblia, mas a tradição judaica diz que o nome dela era Avã. Avã, do hebraico Avém, que significa vício, iniquidade ou potência, era a esposa e irmã de Caim e filha de Adão e Eva. Então a tradição judaica dá até o nome dela. Já outras tradições, como textos abraâmicos, como a Caverna dos Tesouros, diz que o nome dela era Quelima. Se o nome dela era Avã ou Quelima, eu não sei.
O que eu sei é que ela virou esposa de Caim e ela era ou irmã ou parente próximo dela. Ok? Se você tiver alguma pergunta, no final eu vou dar a oportunidade. Mas aí surge um questionamento: pastor, incesto, isso é incesto, né? Incesto não é pecado, não? Isso nos leva à terceira e última verdade que precisamos entender. O incesto só foi proibido muitos anos depois. Onde, pastor? Levítico capítulo 18, abra lá. Levítico, terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 18, versos 6 e 9. Todo o capítulo 18 de Levítico fala sobre uniões que não agradam a Deus. Não é toda união que agrada a Deus. Não é todo casamento, não é todo relacionamento físico que agrada a Deus. A Bíblia coloca limites. E aqui em Levítico 18, 6 a 9, vai citar algumas uniões que não agradavam a Deus. Amém? Terceiro livro da Bíblia, Levítico 18, versos 6 a 9. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Descobrir a nudez aqui é uma figura de linguagem para ter relações com ela. Então nós poderíamos ver assim: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para ter relações com ela. Eu sou o Senhor, sou eu que mando na vida de vocês. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Interessante o texto dizer isso. Eu li outros dias atrás sobre um filho e uma mãe que estavam completamente apaixonados um pelo outro. Estavam tendo um relacionamento e ninguém podia julgar, ninguém podia condenar, ninguém podia falar nada, porque era amor. Era amor, então é aceitável, né? Tudo que é amor, a gente tem que aceitar. Para repreender em nome de Jesus. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Tem um caso lá em 1 Coríntios, capítulo 5, onde isso acontece. É nudez de teu pai. Agora olha, a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Então, aqui em Levítico, muitos anos depois, o incesto é proibido. Aí alguém pode perguntar: mas pastor, por que isso é proibido lá em Levítico? Por que não é proibido logo no início? Por que Deus só proibiu depois? Por que Ele não proibiu no começo? Irmãos, por dois motivos muito simples. Primeiro, porque por algum tempo era necessário. Era necessário, era o jeito. Só tinha uma família na terra. Só tinha irmãos. Então foi necessário que os irmãos se casassem entre si. Não tinha mais seres humanos. E mesmo assim a população da terra foi crescendo. Então no começo era necessário que parentes se casassem entre si para que a população da terra crescesse. Hoje em dia não é mais necessário, né? A população da terra já está muito crescida, não tem mais essa necessidade. Tanto é que foi proibido. Graças a Deus por isso, né? Segundo motivo, porque Deus só proibiu depois. Porque por algum tempo era saudável. Por algum tempo era seguro. Adão e Eva foram criados geneticamente perfeitos. Eles não tinham problema nenhum. Problemas genéticos vieram
depois do pecado, e com muito tempo depois, os problemas genéticos foram se desenvolvendo. Isso explica porque, no início, as pessoas viviam em média quantos anos? Que nem hoje, 80, 70. Antigamente as pessoas viviam em média 900 anos, 800 anos. Teve um que chegou a 969, quase chega nos 1000. Por quê? Porque a estrutura genética era perto da perfeição. Aí o tempo foi passando, o pecado foi aumentando, e com o pecado também vieram os problemas, as doenças. Então, a expectativa de vida, ela vem diminuindo cada vez mais, né? Quanto mais perto do início, melhor. Quanto mais distante do início, pior. Então, hoje, um dos principais motivos porque o incesto tem que ser proibido é porque ele causa problemas genéticos, ele causa problemas físicos. Os filhos de parentes nascem com deformidades, com defeitos, problemas genéticos. Por quê? Porque é proibido por Deus. Porém, apesar de naquela época ser necessário e ser saudável, hoje não é mais. Hoje não é mais necessário, porque existem muitas opções além da sua família, e porque não é mais seguro e não é mais saudável. Amém? Uma lição que eu tiro daqui, irmãos: Deus no começo não proibiu, mas em Levítico ele proibiu. Que lição nós podemos tirar disso? A lição que eu tiro é: nem tudo o que alguém fez ontem serve para você hoje. Nem tudo que foi permitido, ou que deu certo, ou que alguém fez ontem, serve para você hoje. Porque o ser humano é engraçado. Ele vê alguém fazendo e ele diz: eu vou fazer também. Deu certo com ele, ele não morreu, né? Comeu baião quente, tomou banho na chuva, não morreu. Aí eu vou também. Aí não morre, mas fica aleijado. Assim diziam os nossos pais, né? Então nós seres humanos temos muito disso. A gente vê o outro fazendo e a gente pensa: vai dar certo para mim também. Ora, não é porque com Caim e com os primeiros, com Abraão, com Sara, aconteceu que os israelitas depois iam fazer também. Isso vale para mim e para você também. Ei, isso vale para nós. Por exemplo, em relação a vestuário, em relação a relacionamento. Não é porque alguém fez que eu vou lá e vou imitar também. Nós temos que parar com esse negócio de querer imitar, principalmente as pessoas lá de fora, principalmente as pessoas do mundo. O nosso exemplo é a palavra de Deus. As nossas orientações estão na palavra de Deus. Então, muitas vezes a igreja está querendo imitar o mundo na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de se divertir, até na forma de usar as redes sociais. A gente olha assim: cadê a diferença do crente e do descrente na rede social? A gente não vê mais, está se perdendo essa distinção. Deixa eu dar um exemplo. Eu conheço casais que casaram rapidamente e deu certo. Estão casados até hoje. Agora, isso significa que para um casamento dar certo tem que ser desse jeito, tem que casar rapidamente. Isso é uma lei que vale para todos?
Ou é uma lei que funciona para alguns e para outros não, tem que se conhecer mais, especialmente os mais jovens, tem que se conhecer mais, tem que orar mais. Então não é porque alguém fez, deu certo, então agora eu vou fazer também, porque vai dar certo comigo também. Ei, não é assim não. Outro exemplo. Casal se ajuntou e depois casou e continua casado até hoje. Aí então primeiro eu me ajunto, depois eu caso para poder dar certo. Eu posso tirar essa conclusão? Porque um casal se ajuntou ou já se converteu junto e depois casou e está bem até hoje, quer dizer que se ajuntar é aprovável? Pastor, mas deu certo, o casal morava junto, depois de um tempo é que eles casaram, e aí está dando certo, vai dar certo comigo também. Ei! É o mesmo erro. Não é porque alguém fez isso no passado que eu tenho que fazer isso hoje. Não é porque serviu com alguém no passado que vai servir para mim hoje. Já se ajuntou? O que eu digo? Já está junto? Então agora casa. Vamos orar, vamos procurar o casamento. Mas qual é a ordem correta? Primeiro casar e depois casa. Primeiro casar, aliança, e depois casa, moradia. Esse é o padrão, é isso que tem que ser seguido. Pastor, já cheguei na igreja junto, me converti junto, amém. Venha como estás, e Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer a obra, como eu tenho visto várias vezes, graças a Deus. Casais vieram juntos, às vezes só vem um. Aí ali começa o trabalhar de Deus, começa a oração, começa a palavra, e aí Deus faz a obra, o milagre acontece. Agora nós não podemos relaxar, igreja. Jovens, cuidado. Vamos ter discernimento, vamos orar, vamos pedir conselho e vamos seguir o conselho, né? Porque às vezes pede conselho, mas aí depois faz tudo ao contrário. Amém? Então, pastor, o que é o correto? Correto é eu buscar a orientação de Deus para mim. Correto é eu buscar a orientação de Deus para a minha vida. Mas assim, assado, cru. Você vai tirar exemplo de tudo, mas você não vai imitar tudo cegamente. Especialmente aos jovens aqui, cuidado, não relaxa, porque depois está chorando e não sabe por quê. Papai não avisou, mamãe não disse nada, pastor não estava nem aí. E o pastor avisando: não, pastor, não fala sobre namoro. Vou falar mais, mas faz tempo que eu falo, tenha cuidado, olha, isso é com amor, irmãos, é com amor, é para poupar de algumas coisas, porque o mundo está aí, e Satanás está aí para dar rasteira em qualquer um. Amém? Glória. Então o que nós vamos fazer? Vamos buscar orientação para mim. Senhor, com fulano aconteceu assim, com ciclano foi assim, abençoa, Deus, que dê certo. Eu só oro para dar certo. Se vier me procurar minha esposa, a gente vai orar para dar certo. Mas a gente também vai dar conselhos em relação a isso. Então procure orientação para você. O mundo está fazendo assim. O mundo está se vestindo assim, o mundo está usando as redes sociais assim. Como é que o Senhor quer que eu use? Porque eu sou o povo teu, eu sou a igreja tua, eu sou teu servo, e eu vou receber a recompensa do Senhor. Amém? Para toda a fidelidade.
tem recompensa. Irmãos, ficou entendido? Quem foi a esposa de Caim? Com certeza, uma parente próxima. Ou irmã, ou sobrinha, ou algo parecido. E naquela época era a única maneira, e tinha saúde para isso, tinha proteção para isso. A terra cresceu, se populou, né? Os prédios que digam aí, os bairros populosos. Hoje em dia nós vivemos outra lei e precisamos buscar a orientação de Deus para essa nova lei. Amém? Alguma pergunta sobre este assunto? Ficou esclarecido? Se não tiver nenhuma pergunta é porque ficou claro. Graças a Deus, né? Amém. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum assunto, pastor, eu gostaria que fosse tratado sobre esse assunto, eu tenho uma dúvida, eu estou fazendo uma lista de assuntos às quintas-feiras, para nós tratarmos, entendermos algumas coisas, assuntos doutrinários, e vamos passando para vocês aos poucos, tá bom? Vamos orar com o Senhor, vamos ficar de pé. Agradecer a diaconisa Sara pela água. Glória a Deus. Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, quer se reconciliar hoje? Alguém que quer receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Como ele disse, eu sou o teu Senhor. E quando ele se torna o nosso Senhor, ele transforma a nossa vida. Mas para isso nós precisamos entregar o controle da nossa vida aí. Será que tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, ou quer se reconciliar com Ele? Vamos lá. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra tem resposta para todas as principais perguntas do ser humano. A Tua Palavra não especifica os nomes de todas as pessoas que existiram, mas ela nos dá exemplo de todas as situações. Muito obrigado, Senhor, por este livro tão precioso. Obrigado, Senhor, por este livre acesso que nós temos à Tua presença por meio da oração. E nós pedimos agora, Senhor, nos ajuda, nos dá sabedoria, para que possamos distinguir a Tua vontade para as nossas vidas. Porque o Senhor tem uma vontade específica para cada um de nós. E muitas vezes nós estamos olhando para fulano, para ciclano, e não estamos nos perguntando o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer para a minha vida. É algo singular, é algo especial, é algo preparado, é algo maravilhoso, é algo espetacular, porque o Senhor é um Deus assim para cada um de nós. Então ajuda-nos agora a entendermos mais e mais a Tua vontade para as nossas vidas e colocarmos em prática. Eu peço que o Senhor abençoe os homens desta igreja, que sejam líderes do lar, trabalhadores dedicados, servos na igreja. Eu oro pelas mulheres, Senhor, que são tão batalhadoras, tão lutadoras. Pai, que a cada dia elas estejam de pé na Tua presença, batalhando em oração pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus colegas de trabalho, seja lá onde for. Pai, eu peço pelos jovens, Pai, que tenham uma força tão grande, que tenham também sabedoria, que tenham paciência, que tenham graça, que sejam cada dia diferentes dos jovens lá de fora, para que os jovens lá de fora vejam, Senhor, que Jesus transforma, que Jesus não dá uma vida qualquer, Jesus dá uma vida maravilhosa. Abençoa os adolescentes, abençoa as crianças, que sejam protegidas pelo Senhor. Pai, oramos pela situação do nosso país e do mundo inteiro em relação ao coronavírus. Nós cremos que o Senhor é a cura. Então nos mostra, Senhor, a cura que o Senhor deseja nos dar, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa o restante desta semana, o final de semana, tudo que está programado, que seja tão somente para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Obrigado pelos aniversariantes, obrigado pelo meu filho, que hoje está completando 10 anos. A minha oração, Pai, é que ele cresça nos Teus caminhos, desejando ser obediente a Ti, que não seja feita a minha vontade,
vontade na vida dele, mas a tua vontade. Abençoa todos nós, os enfermos, desanimados, os indecisos. Pai, abençoa todos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus nos abençoe. Sabe finalizar?